Você já parou para pensar em todos os milagres que Jesus realizou? Não apenas um ou dois, mas dezenas de atos poderosos que mudaram vidas e desafiaram as leis da natureza. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante pelos evangelhos para explorar a extensão completa do poder de Jesus. Prepare-se! Porque a história que vamos contar vai muito além do que você imagina. Para entender os milagres de Jesus, precisamos olhar para o contexto. No primeiro século, a Judeia estava sob o domínio romano, e o povo esperava ansiosamente por um Messias, um libertador prometido nas Escrituras. Foi nesse cenário de expectativa e opressão que Jesus iniciou seu ministério. Seus milagres não eram apenas demonstrações de poder, eram sinais. Sinais de que o reino de Deus havia chegado, de que a esperança estava viva e de que ele era, de fato, o Filho de Deus. Vamos começar com os milagres sobre a natureza, que mostram o domínio de Jesus sobre a própria criação. Lembra daquela festa de casamento em Caná da Galileia? O vinho acabou, um desastre social na época. Maria, sua mãe, simplesmente disse aos servos: façam tudo o que ele lhes disser. E Jesus transformou cerca de 600 litros de água no melhor vinho. Esse foi seu primeiro milagre público, revelando sua glória e fazendo com que seus discípulos crescem nele. Depois, temos as duas multiplicações de pães e peixes. Imagine alimentar uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes. E ainda sobraram 12 cestos. Pouco tempo depois, ele repete o feito, alimentando 4.000 pessoas com 7 pães e alguns peixinhos. Com 7 cestos de sobras, isso não era mágica. Era um sinal de que ele é o pão da vida, aquele que pode satisfazer a nossa fome mais profunda, a fome da alma. E quem pode esquecer a vez em que ele acalmou a tempestade? Os discípulos, pescadores experientes, estavam apavorados, achando que iam morrer no meio do mar da Galileia. Jesus, que dormia tranquilamente, simplesmente se levantou e ordenou ao vento e ao mar: acalme-se, silencie! E a tempestade cessou instantaneamente. Os discípulos ficaram maravilhados, perguntando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus também andou sobre as águas, mostrando que ele está acima das circunstâncias que tentam nos afundar. Pedro até tentou ir ao seu encontro, e enquanto manteve os olhos em Jesus, ele também andou sobre as águas. É uma lição poderosa sobre fé. Outros milagres sobre a natureza incluem a pesca maravilhosa. Quando os discípulos, após uma noite inteira sem pegar nada, encheram 2 barcas de peixes ao ponto de quase afundarem. Apenas seguindo a ordem de Jesus, e também a moeda encontrada na boca de um peixe, usada para pagar o imposto do templo. Cada um desses atos revela Jesus como o Senhor soberano de toda a criação. Agora, vamos para as curas, que formam a maior parte dos seus milagres. Jesus curou todo tipo de doença e enfermidade, demonstrando sua compaixão e poder sobre o corpo humano. Ele curou a sogra de Pedro de uma febre alta com um simples toque. Curou leprosos, que eram marginalizados da sociedade. A Bíblia conta a história de 10 leprosos que foram curados, mas apenas um samaritano voltou para agradecer. Uma lição sobre gratidão. Jesus curou os cegos. Bartimeu, o cego de Jericó, gritou por misericórdia e teve sua visão restaurada pela fé. Jesus também curou um cego de nascença. Um milagre tão profundo que os líderes religiosos da época se recusaram a acreditar. Ele devolveu a audição aos surdos e a fala aos mudos. Ele curou paralíticos, como aquele homem que foi descido pelo telhado por seus amigos. Jesus, vendo a fé deles, não só curou o corpo do homem, mas também perdoou seus pecados, mostrando que tinha autoridade para fazer ambos. Houve curas à distância também, como a do servo de um centurião romano. O oficial demonstrou uma fé tão grande que disse a Jesus que não precisava ir até sua casa, bastava uma palavra sua. Jesus ficou maravilhado com a fé daquele homem e declarou seu servo curado naquele mesmo instante. Ele também curou a filha de uma mulher cirofenícia, uma estrangeira,
mostrando que sua graça não tem fronteiras. Além das doenças físicas, Jesus libertou muitas pessoas de opressão espiritual. Ele expulsou demônios de inúmeras pessoas. Havia o endemoniado gadareno, que vivia entre os túmulos, tão violento que ninguém conseguia controlá-lo. Jesus expulsou uma legião de demônios dele, restaurando sua mente e sua vida. Ele libertou Maria Madalena de 7 demônios. Curou um menino que sofria de convulsões terríveis causadas por um espírito. Em cada um desses encontros, Jesus demonstrou sua autoridade absoluta sobre as forças do mal. Finalmente, chegamos aos milagres mais impressionantes de todos, as ressurreições. Jesus trouxe 3 pessoas de volta à vida. Primeiro, a filha de Jairo, um líder da sinagoga. A menina de 12 anos já havia morrido, mas Jesus entrou em seu quarto, pegou sua mão e disse: "Menina, levante-se." E ela se levantou imediatamente. Depois, na cidade de Naim, Jesus encontrou um cortejo fúnebre. O filho único de uma viúva estava sendo levado para ser enterrado. Movido por compaixão, Jesus tocou no caixão, parou a procissão e disse ao jovem: "Eu lhe digo, levante-se." O rapaz sem jeito começou a falar. A multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, e o clímax de seus milagres de ressurreição foi com seu amigo Lázaro. Ele já estava morto e sepultado há 4 dias. Suas irmãs, Marta e Maria, estavam desoladas. Jesus foi ao túmulo e, após chorar pela perda do amigo, ordenou que a pedra fosse removida. Então, ele clamou em alta voz a Lázaro: "Venha para fora." E Lázaro saiu, vivo, ainda envolto nas faixas funerárias. Este milagre foi tão poderoso e público que levou muitos a crerem em Jesus, mas também solidificou o plano dos líderes religiosos para matá-lo. Claro, não podemos falar dos milagres de Jesus sem mencionar o maior de todos, sua própria ressurreição. Após ser crucificado, morto e sepultado, ele ressuscitou ao 3º dia, vencendo a morte de uma vez por todas. Este não é apenas mais um milagre na lista, é o pilar da fé cristã. É a prova final de que ele é quem dizia ser, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, que tem poder sobre a vida e a morte. Ao todo, os evangelhos registram cerca de 37 milagres específicos de Jesus. Mas o apóstolo João nos diz que Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo o mundo inteiro teria espaço para os livros que seriam escritos. Isso significa que o que lemos é apenas uma amostra do seu poder e compaixão. Cada milagre era uma janela para o coração de Deus. Eles nos mostram um Jesus que se importa com a dor humana, que tem poder para restaurar o que está quebrado, para acalmar nossas tempestades, para satisfazer nossas necessidades mais profundas e, acima de tudo, para nos dar vida eterna. Os milagres de Jesus não são apenas histórias antigas. Eles são um convite para nós hoje. Um convite para crer que o mesmo Jesus que andou sobre as águas pode nos sustentar em nossas dificuldades. O mesmo Jesus que curou os doentes pode trazer cura para nossas vidas, seja física, emocional ou espiritual. E o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro e a si mesmo nos oferece a esperança da vida eterna. A pergunta que ecoa através dos séculos é a mesma que Jesus fez a Marta antes de ressuscitar Lázaro: você crê nisso? A evidência está aí, poderosa e transformadora. A decisão de crer é nossa. Gostou dessa jornada pelos milagres de Jesus? Então não se esqueça de curtir este vídeo, seguir nosso canal para mais conteúdos como este e compartilhar com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer o poder transformador de Jesus. Obrigado por assistir e até a próxima!